Olá pessoal, Carlos Lima mais uma vez, e hoje não é bem um estudo, é mais um bate-papo, né? A pergunta de hoje é: será que Jesus e Satã são a mesma pessoa? Você sabia que para os judeus Jesus é Satã? Eu não sei se todas as linhas judaicas elas têm esse mesmo pensamento, mas eu creio que sim, né? Eu já vi vários rabinos judeus falando sobre esse tema, e eles parecem ter realmente essa mesma linha de pensamento. Então essa afirmação ela pode soar até um pouco agressiva para os cristãos e é completamente ignorada por aqueles cristãos judaizantes, né, que se dizem cristãos, mas amam a lei muito mais do que a graça e se sentem irmãos dos judeus. Mas a pergunta é: será que os judeus nos consideram irmãos? Será que eles acham que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que eles servem? A questão, na verdade, ela não é tão simples como alguns pensam. É bem mais complicada e complexa do que a maioria imagina. Pelo respeito e a tolerância que é demonstrada que existe hoje entre os judeus e os cristãos da atualidade, até porque o mundo em que nós vivemos é muito diferente do mundo que Jesus viveu, muitos acham que eles nos consideram como irmãos, né, e entendem que nós servimos ao mesmo Deus, que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que eles servem, e nós temos apenas ali uma linha de pensamento diferente, que era o que acontecia no passado, né? Você tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os sicários, e eram na verdade linhas ali de pensamento que tinham algumas diferenças na forma de entender, né, o judaísmo, na forma de entender a Torá. Porém, o cristianismo ele começa também sendo aceito dessa forma, mas à medida que o cristianismo ele começa a não exigir a circuncisão, né, e não exigir aqueles princípios elementares da lei, então o cristianismo começa a ser visto como algo pernicioso, né, como algo que realmente seria um problema para os judeus, um problema para o judaísmo. Então nada pode estar mais longe da verdade do que esse tipo de pensamento, né, de que os judeus nos consideram como irmãos e consideram que nós servimos ao mesmo Deus. Se você tem dúvidas sobre o que estou falando, basta você dar uma olhada aqui mesmo no YouTube, em sites de rabinos judeus, dá uma pesquisada e você vai encontrar vários vídeos falando de como o Deus dos cristãos não tem nada a ver com o eterno, que é como eles se referem a Deus, né? Então algumas interpretações dizem que Jesus é a estrela da manhã, citada em Isaías. E como estrela da manhã, ele é o próprio Satã, que inaugurou o reinado de Edom, que representa Esaú, irmão de Jacó, né, que lutaria e faria oposição ao povo de Deus, no caso Israel. E eles dizem que no final, tudo que é atribuído ao rei de Babilônia vai acontecer com essa estrela da manhã. Então lá em Isaías 14, do 12 ao 17, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, ou filha do alvorecer, filha da alvorada, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? Jesus querendo ser semelhante a Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Isaías 14, de 12 a 17. Então é claro que vivemos em um mundo diferente, por isso existe respeito e tolerância de ambas as partes. Assim como os cristãos dizem que eles não reconheceram, né, os judeus, o Salvador, não reconheceram Jesus como Messias e até o crucificaram, eles também dizem que Jesus é um falso Messias e que é na verdade a estrela da manhã citada em Isaías, e mais ainda, que ele foi levantado pelo próprio Deus para fazer oposição a Israel, inaugurar o reinado de Edom e se tornar um ídolo
para as nações, né? Alguns eles são bem cuidadosos na hora de falar, falam que foi Constantino que inventou essa coisa toda e não citam diretamente, mas à medida que eles vão falando, você vai encaixando tudo ali e você mesmo acaba fazendo, né? Pegando a interpretação completa. Então existe uma diferença de interpretação das Escrituras a respeito do Messias ou ungido gigantesca entre cristãos e judeus. Enquanto alguns cristãos ficam babando sobre os dogmas, símbolos e leis judaicas, eles simplesmente acreditam que nós somos servos do próprio Satã, que é responsável por tudo que aconteceu com o surgimento ali do cristianismo, né? Eles acreditam que nós servimos esse anjo, que no caso é Satã. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando isso para que você fique com raiva dos judeus ou coisa parecida, não é nada disso. Eles têm uma questão com o Deus eterno, né, que no tempo certo eles vão ter que resolver, enquanto nós, pela fé, seguimos o novo e vivo caminho, né, que o mesmo Deus preparou para que andássemos nele. Eu quero te dizer que convicções geradas ao longo de uma vida, ou ao longo de toda a história de um povo, só Deus pode mudar. Essas convicções elas só podem ser mudadas pelo próprio Deus. Um dos exemplos mais clássicos é o próprio apóstolo Paulo, né? Se Jesus não tivesse aparecido para Paulo, provavelmente ele teria passado a vida inteira tentando, perseguindo ali, tentando destruir o cristianismo, tentando eliminar o cristianismo da face da terra, e ele faria isso achando que estava servindo a Deus. Então precisamos crer que o Senhor está no controle de tudo e que no tempo certo Ele vai resolver as coisas da forma como só Ele sabe fazer, né? Esse vídeo aqui é mais um bate-papo. Eu vou gravar um outro vídeo falando de como surgiu essa ideia aí, que foi instaurada principalmente no cristianismo, né? A estrela da manhã como Lúcifer, que na verdade nada mais é do que um erro de tradução, que foi feito por Jerônimo ao traduzir a Vulgata Latina. Mas isso acabou potencializando essa ideia de que, entre os judeus, de que Jesus na verdade seria essa estrela da manhã, que é na verdade o próprio Satã. Romanos 11, de 25 a 32. Eu recomendo que você leia depois o capítulo 11 de Romanos todo, né? Eu não vou ler aqui para não ficar grande. Vou ler a partir do 25 e Paulo diz assim: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Paulo dá a entender que existe um tempo dos gentios, uma plenitude, um tempo em que o tempo de o evangelho ser pregado aos gentios vai se tornar pleno, né? Vai se tornar total. Então, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, ou seja, para que nós sejamos salvos. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado ou a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Uma vez que Deus fez alianças lá com os patriarcas, ele vai cumprir essa aliança, mesmo que ele dê um tempo para que os gentios sejam salvos, depois ele vai cumprir essa aliança com um remanescente de Israel. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos, né? E Paulo chama isso de um mistério, né? Não quero que ignorem esse mistério. É um dos grandes mistérios de Deus, né? Deus estabeleceu um tempo para a salvação dos gentios e depois Paulo dá a entender que ele vai se voltar para os judeus e que vai salvar esse remanescente de Israel, né? Então essa ideia de que nós e os judeus somos irmãos, que, né, a gente pode andar tudo de mão dada ali, né, como se fôssemos
irmãozinhos, amiguinhos, não é bem a verdade como alguns aí pensam, né? Na verdade existe uma diferença muito grande do que os judeus pensam, da forma como eles interpretam as escrituras a partir da Torá, né? Que para eles somente o Velho Testamento é escritura, e a parte que nós interpretamos como a Bíblia como um todo. Há uma grande diferença na visão desses dois lados. Eu quero terminar aqui deixando em Efésios 2, de 8 a 10, que Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus para boas obras. É interessante que ele diz que não vem das obras, mas nós fomos criados para boas obras. Então você vai fazer boas obras porque você tem o Espírito Santo, porque você recebeu Jesus como Salvador. Então Deus espera que você faça boas obras. Mas não é essas obras que te levam à salvação. O que te leva à salvação é você crer em Cristo e receber o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, se tornar uma nova criatura e aí então passar a praticar essas boas obras que Paulo diz que Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então a salvação, ela vem através de Jesus Cristo, e um dia os judeus também vão ter que aceitar essa verdade, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Esse vídeo é só um bate-papo aqui. Vou ficando por aqui. Depois eu vou ver se eu consigo gravar esse vídeo falando sobre essa confusão que se deu dessa estrela da manhã virar Lúcifer, e Lúcifer se tornar um nome próprio de Satanás. Isso aconteceu tudo ali após a tradução da Vulgata Latina, quando Jerônimo traduziu o que deveria ser traduzido como estrela da manhã, como filho da alva, alguma coisa nesse sentido. Ele traduziu como Lúcifer, e as pessoas passaram então a entender como se esse fosse um nome próprio, como se fosse o nome do diabo, como se fosse o nome de Satanás, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal, né? Compartilhe aí com seus amigos para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas. Então um abraço, Deus abençoe a jornada, o caminhar de vocês, e se Deus permitir, até o próximo vídeo.